Aqueles que não eram meu povo, eu chamei de meu povo. A nação que eu não amava, eu chamei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja Deus! Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel sejam tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos. Louvado seja Deus pela nova aliança que Deus fez conosco, com todo o povo. Qual povo? Aqueles que lê a palavra e as pratica, aquele povo que se arrepende, aquele povo que se torna filho de Deus através da obediência à palavra. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. É motivo de muita alegria estar aqui trazendo para você, aprendendo com a sua Bíblia. Aprendendo com a Bíblia, aprendendo com a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia agora nesse momento, abra a sua Bíblia em Romanos 9, versículo 25 em diante, né? Nós vamos ver o que Deus vai falar conosco aqui. Eu abri a palavra aqui e eu tô vendo, né, que ele vem falando que o povo que não era meu, eu venho chamar de meu. Aleluia! Esse povo são todos aqueles que querem um mover do Espírito Santo, que querem uma mudança de vida de dentro para fora. Aquelas pessoas que lê a palavra de Deus e as pratica. Dá uma olhada nisso, meu irmão. Jesus não morreu à toa na cruz do Calvário, não. Ele morreu por mim e por você. Aleluia, mas agora nós temos que fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Morrer para o mundo e viver para Cristo. Aleluia. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 9, louvado seja Deus. Ô Fábio, ô meu irmãozinho, bom dia. Romanos capítulo 9 do versículo 25. Paulo, ele vai citar aqui Isaías, dá uma olhada nisso. Isaías não, Oséias, perdão. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Quem que diz no livro de Oséias? Deus, o nosso Deus. Aleluia, esse Deus maravilhoso que nos manteve de pé até agora. Ei, uma satisfação muito grande ver você aí, Fábio. Meu Deus, só Deus sabe da onde eu tô, o que nós passamos, né? Não só nós, como todos, né? Todos, né? Louvado seja Deus. É por isso que essa palavra aqui, ó, eu amo o Novo Testamento, porque ele não faz exceção de pessoa. Se ele fizesse exceção de pessoa, meu irmão, eu nunca ia estar aqui, rapaz. Nunca. Mas Deus, ele mostra o seu amor para com todos. Mateus 5,45. Ele abençoa a todos. Ele não escolhe as pessoas para abençoar. Ele abençoa a todos. E cada um escolhe pelo caminho que quer andar. E louvado seja Deus. Deus me mostrou um caminho novo. E eu, graças a Deus, aleluia, estou tentando seguir, né? Não vou falar que eu estou seguindo, né? Mas estou tentando seguir com muita alegria e trazendo para vocês aí a libertação sobre a palavra. Não é sobre eu, tá? Quem vai te libertar é a sua Bíblia, deixando bem claro, pelo amor de Deus, né? Que eu não quero voltar da onde eu vim, não, e outra, né? Hoje eu acredito no céu e no inferno, né? E eu vou dar conta de cada palavra que eu soltar aqui. Se eu instruir você errado, eu vou para o inferno. Então é por isso que eu instruo você a ler a Bíblia. Não tem como eu estar errado te ensinando a ler a sua Bíblia, tá? Louvado seja Deus. Não é te ensinando a me seguir, a me dar um likeinho, se inscreve no meu canal, não. Ó, isso não. Vai seguir Jesus. Vai se inscrever no canal de Cristo, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Vai lá. Tá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai conhecer Cristo, meu irmão. Louvado seja Deus. Enquanto há vida, há esperança. Isso foi o que Deus falou por meio do livro de Oséias.
aqueles que não eram, ó, presta atenção. Aqueles que não eram meu povo, eu chamei de meu povo. Aleluia! Quem que não era o povo dele? Velho Testamento, o povo de Deus era os israelitas, eram os judeus, o resto, ninguém era povo de Deus. Hoje não, meu irmão, olha o que a Bíblia está falando, ó. Aqueles que não era meu povo, eu chamei de meu povo. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos. É por isso que eu te ensino a ler a sua Bíblia do livro de Mateus em diante, o nascimento de Cristo. Velho Testamento, Deus tinha um povo escolhido a dedo, o qual nunca obedeceram a Deus, meu irmão. Hoje, hoje, na cruz do Calvário, ali ele derruba tudo que é templo, tudo que é feito por mãos humanas. Ele derruba, e ao terceiro dia ele constrói um templo espiritual, que os verdadeiros adoradores vão te adorar em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja Deus por essa nova aliança. Bom dia, Rauan. Bom dia para todos, né? Então, aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. Obrigado, Senhor, por morrer na cruz por todos, sem exceção de pessoa. A nação que eu não amava, diz a Deus. Olha o que Deus fala, ó. A nação que eu não amava, eu chamei de minha amada. Dá uma olhada ali em João capítulo 4, aleluia, louvado seja Deus, quando Jesus está ali a caminho de Samaria, ele passa por Samaria e para naquele poço, ali ele encontra uma prostituta e olha para ela e fala, ei, você é uma verdadeira adoradora, aleluia, por quê? E ela olhou para Jesus e falou assim, mas como, Senhor, eu não vou na igreja, uns mandam eu adorar a Deus lá no monte, outros mandam eu lá em Jerusalém, outros ainda mandam e tudo manda eu em monte de igreja, eu não vou em nenhuma. Mas eis que você é uma verdadeira adoradora, porque você me adora em espírito e em verdade. Aquela mulher não podia ser vista na rua, ela não podia ser vista andando por qualquer lugar, não, meu irmão. Então aonde que ela adorava a Deus? Na sua mente e no seu coração. Mateus 6,6. Entra no seu quarto sem ninguém ver e busque o Senhor, aleluia. Você está entendendo quem que é esse Cristo que eu estou apresentando para você? Esse Cristo é a sua Bíblia, aonde você só precisa fazer intimidade com Cristo, só você e Ele. Não existe mais templos feitos por mãos humanas. A Bíblia deixa bem claro, nos Evangelhos de Cristo, ele deixa bem claro que os construtores de templos, esse monte de demônios que constrói templos, sem medo de errar, porque eu vou dar conta de cada palavra que eu solto, eles rejeitaram Jesus. Por que eles rejeitaram Jesus? Para abrir o seu próprio templo, para roubar as pessoas e se intitular e se fazer de Deus. Ei, meu irmão, você precisa conhecer o Deus das Escrituras Sagradas. É esse que eu venho te apresentar aqui. Aleluia, louvado seja Deus. É esse que nós estamos falando aqui. A nação que eu não amava, eu chamarei de minha amada. Versículo 26, e no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, aí eles serão chamados de filho de Deus. Eita, a glória é motivo de muita alegria. Jesus Cristo quer te levar para o céu, meu irmão, mas isso só depende de você. Isso só depende de você. Ele não mexe no seu livre-arbítrio, ele não mexe nas suas escolhas, nas suas atitudes, não. Isso daí só cabe a você decidir com quem que você quer andar, para onde você quer ir, se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno, se você quer seguir o mundo ou se você quer
seguir Jesus. Se você quer seguir a carne ou se você quer seguir o Espírito. Eu venho aqui te apresentando as Escrituras Sagradas, o qual que vai te libertar de todos esses demônios que falam em nome de Jesus, tá? A própria Bíblia diz que não é preciso que ninguém vos ensine. Hebreu capítulo 1, versículo 1, ele já vai deixando bem claro ali. Ei, meu irmão, antigamente por meio de homens Deus falava, mas hoje não. Ei, qual parte das escrituras você não entende? Hebreus 8, 10 e 11. Deus já colocou na sua mente e no seu coração tudo o que é certo, o que é errado, todas as leis. Não é preciso que ninguém te ensine, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Aleluia. 1 Pedro 5,10. Aleluia. Depois que você sofreu um pouco de tempo, eu mesmo, diz o Senhor, te afirmarei, te ensinarei todas as coisas. 1 João 2,27. Não é preciso que ninguém vos ensine. João, meu irmão, o Novo Testamento inteiro tá te falando que não precisa você aprender com homens, cara. Você não precisa aprender nada comigo. É por isso que eu não tenho nada para te ensinar, a não ser ler a palavra de Deus, conhecer o único e verdadeiro pastor, que é as Escrituras Sagradas. Você precisa caminhar junto com ela. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 27 de Romanos capítulo 9. E Isaías disse a respeito de Israel, mesmo que o povo de Israel, presta atenção, meu irmão, presta atenção. Quem que seria, vamos nos dias de hoje, quem que seria esse povo? Que era o povo que não era povo de Deus, era o povo, vamos pôr assim, né, com certeza, que não era da igreja. A igreja era o povo de Israel, né, igreja, povo de Deus, né, que esses fanfarrão faz, né, você não é da igreja, você não é de Deus, não é do Deus dele, né, do capiroto, do Satanás, do inferno, né, porque Jesus não me ensina nada na Bíblia, o que esses demônios de púlpito ensinam nessas casas de Satanás. Na dica de nada, não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Eles falam em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Cristo. Aí você vai lá aprender em Mateus capítulo 23, que ele vai deixar bem claro, mais claro ainda, quem são esses caras. Mas o Novo Testamento inteiro, ele vem dizendo para você, para que você não se engane, para que você não siga homens e siga as Escrituras Sagradas. Isaías disse a respeito de Israel, mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar, somente alguns deles vão ser salvos. Ei, você está entendendo? Hã? Povo de Israel, mesmo que essas igrejas estejam uma a cada esquina, sejam enormes, só alguns deles vai ser salvo. Alguns. Porque eu acredito, cara, que tem um aqui e um ali, e aquele cara que quando ele se faz uma intimidade com Cristo, com as Escrituras Sagradas, ele já não vai mais aceitar aquele monte de mentira. Mas olha o que a Bíblia diz, o que Jesus fala, mesmo que o povo de Israel, que o povo da igreja, né, esse povinho de igreja, né, seja tão numerosos como os grãos da areia da praia do mar, somente alguns deles, alguns serão salvos. Aleluia. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Aleluia. Eu não vejo a hora que Jesus volte. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não esqueça, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus voltou para milhões de pessoas, né? Até essa hora de agora, né? Dá uma olhadinha quantas pessoas faleceram, quantas pessoas não acordaram nessa manhã e não chegaram até na hora do almoço para almoçar. São milhões e milhões de pessoas e você está aí vivo, tendo mais uma oportunidade para se apegar com Cristo, com as Escrituras Sagradas, não é com templos físicos, não, templos humanos, não, isso são casas de demônio.
casa de Deus somos nós. Então a casa de Deus que somos nós, como que a igreja vai ir na igreja? Não existe isso. Se a Bíblia fala que eu sou a igreja, que Deus vai morar, que eu sou o templo de Deus, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como que eu vou, sendo a igreja, vou na igreja? Não existe essa hipótese, tá? Então vamos acordar, meus irmãos. A palavra que liberta não é a palavra da boca do homem, é a palavra da boca de Deus. E você vai ter essa palavra nas Escrituras Sagradas. O Evangelho de Cristo começa no livro de Mateus em diante. As boas notícias começam no livro de Mateus em diante. As palavras que te levam à salvação, a nova aliança, começa do livro de Mateus em diante. Você precisa acordar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E como o próprio Isaías tinha dito, versículo 29, se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como uma cidade de Sodoma e Gomorra, construídas, estaríamos destruídos como Gomorra. Olha o que a Bíblia diz, se ele não tivesse deixado alguns descendentes de Cristo. Quem que é descendente de Cristo? Homens de Deus, homens que falam a verdade, que não compactua com a mentira. Olha com quem tu andas que eu te direi quem és. Se Deus não tivesse deixado alguns, hoje nós, aqueles que estão tentando, que estão querendo, né, uma vida eterna, uma comunhão com Cristo Jesus, não existiríamos. Nós tínhamos sido destruídos como Sodoma e Gomorra. Ó, meu irmão, eu venho te dizer uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Tá? Ele mostrou o seu amor quando ele morreu na cruz do Calvário. Mas você, para herdar a vida eterna, você precisa morrer agora para o mundo e começar uma vida com as Escrituras Sagradas. É isso que eu venho te apresentar. É isso que eu venho te falar. O grande amor de Cristo quer te levar para o céu, mas isso depende de você. Amém? Então vai aprender com a sua Bíblia, aprenda com as Escrituras Sagradas. Você tem o próprio Deus aí do seu lado, cara. Não troque o próprio Deus por templos físicos, por palavras de homens. Dá uma olhada no que veio na minha mente agora. Os próprios igrejados, esses demônios de púlpito aí, ele vai falar para você assim, ó. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Sabe por quê? Porque o diabo, ele conhece a palavra de cor, né? Ele conhece a palavra de cor. Então ele sempre vai usar a Bíblia para manusear a sua mente. O que o diabo usou lá para falar com Jesus em Mateus 4? A Bíblia diz, se jogue daí, que os anjos vai te pegar. Jesus olhou para ele e falou, viu? Mas a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor meu Deus. Então o diabo e esses servidores de Satanás, eles vão usar a Bíblia para te levar para o inferno. Então, se você escutar eles, escutar homens, vocês vão para o inferno. Se vocês fazerem uma intimidade com Cristo, espiritualmente e não carnalmente, não fisicamente, você tem a chance de ir para a vida eterna. Pois lá em João 6:60 em diante, aquele povo, milhões de pessoas olha para Jesus e fala, nós entendemos sim, Jesus, que nós precisamos parar de servir a nossa carne para servir o Senhor e ter a vida eterna, mas nós não quer não. Vai lá ler para você ver, milhões de pessoas que seguiam Jesus, falou, viu, nós entendemos, mas nós preferimos festejar, né? Nós queremos fazer a farra. E todos foram embora. Vai lá ler, todos, não ficou nenhum, a não ser os discípulos, que não fazia parte desse todos. Os discípulos eram escolhidos a dedo por Deus. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, ei meus irmãos,
Vocês querem ir com eles? Pode ir também, porque todos me abandonaram. Só sobrou vocês, pode ir. E Pedro olha para Jesus Cristo e fala: Senhor, quem que nós vamos seguir? Pois só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então você só vai achar as palavras da vida eterna na Bíblia, no Novo Testamento, palavras de Cristo, tá? João 5:49. Aleluia. Se vocês estudam as escrituras sagradas pensando que vai achar nelas a vida eterna, vírgula, pois são elas mesmo que vão te levar à vida eterna. Quem? As escrituras sagradas. Então faça uma intimidade com as escrituras, meus irmãos. Em nome de Jesus. Esse é o meu apelo. É isso que eu venho fazer aqui. Que você venha fazer uma intimidade com o próprio Deus, com as escrituras sagradas. Amém. E graças a Deus. Aleluia.